Convido vocês a abrirem comigo Atos, capítulo 2. O texto será projetado, mas eu peço que a sua Bíblia esteja aberta. O livro de Atos, quem sabe você faz alguma anotação, grifa alguma parte desse texto que Deus certamente falará ao seu coração. Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. Se você frequenta a igreja há muito tempo, você sabe que esse é um texto muito conhecido. É um resumo da história da igreja depois ali do dia de Pentecostes, quando uma obra do Espírito Santo moveu a igreja, balançou a igreja assim se despertou para a obra, para a missão que Deus havia chamado na terra. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Até aqui. Vamos clamar a Deus. Pai querido, Deus de vida, poder, Deus de salvação, Deus de restauração. Nós colocamos esse texto, Senhor, que faz parte da Tua palavra revelada, para que o Senhor nos dê mais entendimento, que a compreensão das verdades aqui narradas possam, Senhor, fazer parte da nossa vida, do nosso desejo, das nossas aspirações, de ter uma igreja conforme este formato, uma igreja que tenha a boa fragrância de Cristo exalando dela. Ó Senhor amado, muito obrigado por esse momento. Visita-nos nesta hora, fala a cada coração, é o que eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. A obra de Jesus, ela começa individualmente. Individualmente você tem que entregar a sua vida a Ele. Individualmente você tem que se arrepender dos seus pecados. A salvação é individual. Essa é uma frase que você já ouviu uma vez, duas ou muitas vezes. Eu não posso crer pelo meu filho tem que crer. Tem que ter uma experiência de salvação. E isso é individual, isso é particular, isso é reservado, isso é privado. Individualmente, nós teremos e devemos ter uma experiência com o Senhor, uma experiência de salvação. Mas a obra de Deus não se resume, não se limita à experiência individual. A obra do Senhor também se estende à experiência coletiva, comunitária. Não pense você que a igreja que Ele criou, que Ele diz que é dele, Ele diz assim: edificarei a minha igreja. A igreja não pertence a homens. Por mais que existam placas denominacionais, as igrejas pertencem àquele que salvou. As pessoas que se congregam, que se ajuntam em um ambiente para adorá-lo. É uma sequência, irmãos. Quem teve uma experiência pessoal e particular deve ter uma experiência comunitária. Deve ter uma igreja para frequentar. Não é possível viver uma vida espiritual, a não ser por imposição, sem viver uma vida comunitária, porque Deus tem esse plano desde o Velho Testamento. Deus mandava o povo se reunir em assembleia solene. O povo se reunia e Deus falava com o seu povo. A ação e o poder de Deus se manifestavam na unidade, no ajuntamento. As igrejas fazem isso, se reúnem e trabalham para Deus
não porque elas não têm o que fazer, as pessoas que ali frequentam, mas porque estão cumprindo o mandato do Senhor de fazer parte da sua igreja. Então nós vamos a Cristo, de Cristo nós vamos para a igreja. Nós formamos um corpo, uma comunidade, e isso é muito importante. Porém, há um problema. E o problema não é Deus, o problema não está na igreja, o problema está em nós. Porque nós não sabemos nos relacionar, apesar da obra que Deus está fazendo em nós. Existem dentro de nossas almas, dos nossos traumas, muita coisa feia a ser embelezada, muitas trevas a serem tiradas dos nossos corações. Porque nós queremos a Cristo, mas não queremos o irmão que está do nosso lado. Queremos que Deus nos perdoe dos nossos pecados tão variados e tão tenebrosos. Mas não sabemos perdoar um irmão que nos feriu, e o pecado não foi nem cabeludo, nem tenebroso. E a gente nutre no coração ódio, rancor, ressentimento. Relacionar não é fácil, nem na nossa família de sangue não é fácil. Ter um chefe que não seja aquele das suas aspirações não é fácil. Relacionar em todas as áreas é difícil. O problema é que na igreja, quem escolhe as pessoas, quem te trouxe para cá hoje, ou te está trazendo para essa igreja há meses, há anos, não foram os presbíteros dessa igreja, nem esse pastor. Deus te encaminhou para cá. Na igreja, nós não escolhemos membros, e nem podemos. E Deus nos trata. Deus nos trata nos relacionamentos. E preste atenção, ou nós mudamos nos relacionamentos, ou nós evidenciamos quem somos, enquanto nos relacionamos. Ali são reveladas as nossas intemperanças, a nossa arrogância, a nossa prepotência, a nossa falsa humildade, os nossos milindres. Tudo isso acontece em relacionamento. Nós nos revelamos ou nos transformamos. E a opção de Deus é que venhamos a nos transformar, a crescer, a amadurecer. Se você pegar a Bíblia, você vai descobrir que, principalmente o apóstolo Paulo, escreve cartas às igrejas. São 9 cartas que Paulo escreve às igrejas. Boa parte delas é resolvendo problemas doutrinários de relacionamentos. Se você vai para Romanos, do capítulo 12 ao capítulo 14, Paulo vai dar uma série de recomendações relacionais, de como se relacionar, de como viver em comunidade, de como ser crente nos relacionamentos. A nossa experiência espiritual não se estanca na conversão com Jesus. A nossa experiência espiritual se prolonga na relação que temos que ter com a igreja. Podemos assim dizer que a igreja é importante para Jesus e deve ser importante para nós. E aí entra um detalhe que quero, junto com os irmãos, aprender hoje, repensar, aprofundar. Nós não podemos apenas dizer que temos compromisso com Cristo e não temos compromisso com a sua igreja. É importante ter compromisso com a igreja do Senhor. Jesus morreu não só para te salvar, Jesus morreu para formar a igreja dele. Você sabia disso? E se ele te chama para essa igreja ou para outra igreja, não passe desapercebido na história da igreja na qual você frequenta. Seja relevante, seja protagonista da história. Não deixe sentimentos que são patrocinados pelo diabo. A Bíblia diz, João escrevendo na primeira carta, que o diabo é homicida desde o princípio. Sabe por que João diz isso? Porque o diabo colocou na cabeça de Caim o ódio, o ciúme, o ressentimento, a inveja, para que ele matasse o seu irmão Abel. Os tempos passaram e nós descobrimos que tem várias formas de matar outros nos nossos corações. Nós
não matamos somente dando uma cacetada na cabeça de alguém. Nós não matamos dando um tiro apenas. Nós matamos em nossos corações. E tem pessoas que estão mortas e matando outros nos relacionamentos da igreja. A igreja é obra de Deus. Há um relato muito interessante. Napoleão Bonaparte é uma figura histórica muito marcante. Quem já leu a biografia de Napoleão Bonaparte sabe que ele era um grande empreendedor, um homem destacado em algumas coisas, porém ele queria separar a religião de Estado. Quando ele se coroou, e ele quebra uma prática na Europa, todos os reis e imperadores são coroados pela igreja. Ele toma a coroa, vira as costas para o bispo, o papa que estava lá, e auto-coroa-se. E ele vai em Roma, prende o papa, pega todos os arquivos papais e leva para Paris. Muitos deles ainda estão no Museu do Louvre. Prendeu o papa. E alguém diz assim que Napoleão queria acabar com a igreja. E um bispo disse assim, e ele não conseguiu. Nós já tentamos, muitas vezes, nós da igreja já tentamos, muitas vezes, e não acabamos. Não é Napoleão que vai acabar, e não é ninguém, nem o anticristo vai acabar com a igreja. Basta se olhar para a história, queridos. A igreja do Senhor passa por momentos de decadências, momentos de crescimento, de dificuldades, mas a igreja do Senhor ninguém mata, porque é obra santa. Há um hino antigo que dizia, que diz ainda, ninguém detém, é obra santa. Jesus vai dizer, nem as portas do inferno podem impedir o progresso e o crescimento dessa igreja. Não particularize a minha experiência espiritual, a sua experiência espiritual individual, como se fosse mais importante do que a vida comunitária. É tão importante quanto. É tão importante quanto. E eu lendo esse texto, eu vejo aqui dicas do que nós podemos fazer para revelar o compromisso que devemos ter com a igreja. Com a igreja que você faz parte. Com a igreja do Senhor em geral, mas com a igreja na qual você está frequentando. E eu fiquei olhando esse texto, eu descobri coisas óbvias, mas é importante que se repitam, que seja repetida essas coisas óbvias. A primeira delas, ame e respeite seus líderes. Ame e respeite seus líderes. O texto começa dizendo que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eram os líderes deles. Eram as pessoas que pregavam para eles, eram as pessoas que governavam espiritualmente e administrativamente a vida da igreja. Ame e respeite seus líderes. Eu não estou falando apenas de pastores. Eu estou falando de presbíteros, eu estou falando de diáconos, líderes de ministérios, pessoas que ocupam função aqui na igreja e não recebem um tostão. Ele não é seu empregado. Ele é servo de Deus, como você é conservo deles. Há uma grande responsabilidade nas mãos daqueles que lideram. Sim. A carga pastoral é muito pesada. Vocês nem fazem ideia. Eu que dirijo um conselho e trato com os presbíteros temas muitas vezes espinhosos, difíceis de decidir. Vocês não sabem as dificuldades e o tempo que a gente tem para orar. Às vezes cancelam a reunião para orar mais. Meus irmãos, não é uma obra fácil. Por isso que Moisés, o homem mais manso do mundo, uma hora não aguentou, que meteu logo uma vara na rocha, quando não era para meter aquela vara na rocha. É muito complicado. É fácil apontar dedo, é fácil apontar as imperfeições. Mas ame e ore por seus líderes. Você vai ver como vai ajudar. Que se você amar, você vai ter mais misericórdia deles. Você vai entender que ele também faz parte de uma raça humana que tem deficiências e debilidades. Então, se sujeitem, honrem,
Amem, orem por essas pessoas, amem e respeitem seus líderes. Segunda coisa, são 7 coisas que eu vou dizer, então vou ter que correr um pouco. Ame as pessoas com as quais você se relaciona. Ame as pessoas. Isso é chover no molhado. Jesus disse que nós devemos amar uns aos outros. E parece que muitos crentes acham que isso é opcional. Aquilo ali eu amo. Isso aqui nunca amarei. Isso aqui talvez amarei. Esse aqui amei um dia, não amo mais. E a gente se junta e corre o risco de fazermos panelas e vivermos individualmente numa coletividade. Irmãos, sem o amor, o mundo não nos reconhecerá. Sem amor, nós não nos suportaremos. E quando a Bíblia diz que Deus é amor, capítulo 13 de 1 Coríntios, exalta o amor. A Bíblia vai dizer que eu devo falar a verdade em amor, que o amor não seja hipócrita. A Bíblia vai dizendo, ame e exerça o amor na sua inteireza e na sua plenitude. E a gente acha que pode conviver numa experiência comunitária sem o exercício de amor. Exercício de amor não é sair beijando, abraçando todo mundo, não. É ter a disposição de querer bem. Se você já tem a disposição de querer bem sobre a vida do outro, você já está no processo do amor. Não existe amor em nossos corações quando nós guardamos ressentimentos, ódios, quando nós queremos o mal e até torcemos pelo mal na vida do outro. Não há amor. Não há amor quando nós competimos e queremos mostrar quem é mais forte, quem chega primeiro. Não há amor. O amor é uma atitude de igualdade. Eu digo que tem sempre 3 posições. Uma delas é certa, no relacionamento com o outro. Tem pessoas que querem estar em cima e o outro embaixo, e ele está mostrando que ele é superior. A segunda experiência é você se diminuir de tal forma que você não se acha no direito de levantar a cabeça e respirar. Você está sempre abaixo. Nenhuma dessas posições devem ser a marca de relacionamentos. Mas é olho no olho, de igual para igual. Porque o mesmo sangue nos salvou, o mesmo amor nos atingiu. E na igreja o que existem são funções diferentes, funções com maiores responsabilidades, a minha, dos presbíteros, diáconos e outros líderes. Mas isso não me faz melhor do que ninguém. Nós somos lavados e remidos pelo mesmo sangue. Mas exercite o amor, não deixe o ódio, a raiz de amargura, tomar conta do seu coração. Porque, meu querido, se isso existir no seu coração, você sai dessa igreja, vai para outra, você não vai parar em lugar algum. Porque você vai descobrir que o problema está dentro de você. E esse problema, você tem que tratar com Deus e com a sinceridade do seu coração. Terceira coisa, olhando esse texto bíblico, eu vejo eles se amando, vivendo junto. Eu quero olhar para esse texto e digo assim, cative as pessoas que chegam. Nós temos um hábito de apresentar os visitantes que vêm pela primeira vez. Eu fico me perguntando quantas vezes a segunda, a terceira vez você cumprimenta uma pessoa que entrou pela primeira vez. Só ficou na primeira vez? Quantas vezes você procurou saber o nome de gente nova que está se repetindo, que vem para essa igreja? Ela vem porque ela precisa de uma palavra, mas ela precisa de aceitação. Quantas vezes você gastou tempo para dar tempo, atenção a alguém que está chegando aqui na igreja? Quando a gente lê a história da igreja primitiva, diz que eles estavam sempre juntos, orando, partindo pão. Eles estavam estudando a palavra. Eles arrumavam um meio para estar juntos. Eu me lembro do presbítero Bruno. Nós, já há um tempo,
Oferecemos curso da Universidade da Família. A gente fez uma vez, Casados para Sempre, Educação de Filhos à Maneira de Deus, Crown, na vida financeira, e tantos cursos. Aí acabaram os cursos. Aí o Bruno olhou para mim e disse assim: pastor, vamos fazer alguma coisa à maneira de Deus, alguma reunião para a gente se ver de novo? Para a gente estar junto de novo? As coisas não estão bem, queridos, quando nós não gostamos de estar juntos. Quando a gente não gosta de se misturar. Ou quando a gente gosta de se misturar com um grupo pequeno. Essa igreja não tem exceção, não tem exclusão. Essa igreja se junta, porque elas procuram cativar as pessoas que chegavam. O crescimento da igreja em Jerusalém foi vertiginoso, exponencial. Eram 120, vocês lembram disso, que o dia de Pentecostes, 120 pessoas se reuniram em um lugar para orar. Gente, se Jesus fosse medido pelos métodos administrativos de hoje, era um fracasso. Uma pessoa que veio mudar o mundo ao final, depois da sua morte e ressurreição, depois de quase 50 dias, tinham 120 pessoas reunidas em Jerusalém. E disse que o Espírito Santo desceu naquele momento. E de 120 pessoas, 3.000, 2.000, 5.000 pessoas em um espaço pequeno de tempo se agregam à igreja em Jerusalém. Se a gente quisesse só números, vai sentando aí, procura um lugar. Mas o nosso chamado é para relacionamento. Quer um teste? Eu não vou te constranger. Não vou te constranger. Dá uma olhadinha de lado aí para a pessoa que está do seu lado. Olhou? Dá uma olhadinha atrás. Dá uma olhadinha atrás, gente. O pescoço gira assim, ó. Olhou? Tá bom. Não vou te constranger. Você sabe o nome de todas as pessoas que estão nas suas imediações aí? Talvez você saiba. Se não, eu vou dizer uma coisa, tem gente que diz assim: pastor, eu sou novo na igreja. Se você tem mais de 3 meses que vem nessa igreja, você não tem desculpa para dizer: pastor, eu sou novo na igreja. Você já faz parte da igreja. Quem vem 3 meses na igreja já está namorando. Mas às vezes a gente, queridos, a gente não recebe bem. Eu imagino Jerusalém, 120 pessoas, tendo que receber 5.000 pessoas. Agregar, dizer: senta aqui, você faz parte, você é bem-vindo aqui. Tem classe de escola dominical, tem sopa e amor. Nós estamos com os projetos aí de visitar presídios. Deus dele está conversando com o pastor Oswaldo. Vamos ter trabalho também na Colmeia. E nós estamos com alguns projetos. Se envolva, se integre. Agora, se você que é mais velho na igreja, você tem essa missão de ajudar quem chega a se integrar. De fazê-lo participante desse trabalho. Fundamente suas ações nas verdades bíblicas. Você tem compromisso com a igreja, você tem compromisso com a palavra. Tem hoje no meio evangélico uma praga. Uma praga. As pessoas vão para a igreja porque só querem resolver o problema. E quando resolve o problema, vão embora. Ou vêm esporadicamente. As pessoas não se sentem partes. Elas só querem receber, mas não querem se doar para abençoar outros. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar urgentemente. Você não pode jamais vir à igreja só por causa de você. Não pode. Não pode. Você tem que vir para a igreja por causa de Deus e por causa dos seus irmãos. É reconfortante quando a gente vê o irmão. Quanto tempo eu não te vendo. Que bom te ver na igreja, Manuel. E olha que Manuel, para fugir da igreja é difícil. Ele sempre está na igreja. Então, Manuel, que bom te ver. Quando você encontra alguém, aí você diz: meu irmão, vamos orar juntos.
Vamos juntar as panelas e vamos fazer um almoço juntos. A gente quer viver o Evangelho. Então nós não vamos à igreja simplesmente para receber, nós vamos para a igreja para nos envolver, relacionar e viver o que se aprende aqui. Hoje no debate, um debate muito interessante, nós tratamos da questão do papel da igreja. Muitas vezes a igreja é tentada de olhar o mundo como um mundo hostil e ver a igreja como um refúgio. Ali as pessoas se escondem, se fortalecem para na segunda-feira ir para esse mundo hostil, orando para que chegue domingo, para que elas venham viver uma dimensão diferente. E a gente chegou à conclusão que não deveria ser assim. Que o nosso papel é lá fora mesmo. É nos relacionando com essas pessoas que estão sem Deus, sem rumo, sem direção, que nos afrontam, que nos ridicularizam, que nos tentam colocar para baixo. Então, o nosso papel é de ir ao mundo. E não é ir ao mundo de qualquer jeito. É fundamentado nas verdades daquilo que a gente recebe e ouve aqui. Os ensinos que nos são passados. Como viver no nosso mundo interior, como encarar as nossas imperfeições, as nossas tentações e vencê-las. Como viver em família, como tratar um filho, como tratar a esposa, como tratar um marido, como ser relevante no seu trabalho. É isso que tem que acontecer. E alguém perguntava, como nós podemos fazer o trabalho fora da igreja como instituição? Tem muitas formas. Ir ao presídio, sopa e amor, entregar sopa aos necessitados. Mas sabe qual é a forma que a igreja vai? Vivendo o que aprendeu aqui dentro. A igreja vai e muda as circunstâncias quando alguém que é colocado em cargo de importância diz, eu não vou assinar isso porque isso aqui é corrupção e eu faço parte da igreja. Aí sim eu estou sendo sal da terra, luz do mundo. Quando as pessoas não tratam bem os seus funcionários lá fora e você trata bem os seus funcionários, porque você aprendeu na palavra de Deus que todos são criados na mesma imagem e a mesma semelhança. Todos têm a mesma composição física, carne e osso. E todos os nutrientes que você conhece mais que eu, porque essa não é minha área. Sexto lugar, sejam frequentes e pontuais nos encontros da igreja. E eu vou dar uma dica muito importante. Eu, como pastor, eu não tinha na minha educação dos filhos aquela opção de dizer, hoje você vai para a igreja, amanhã você não vai para a igreja. A gente tinha que vir juntos. Então meus filhos, aliás, nossos filhos, eles sempre vieram para a igreja. E nós nunca tivemos dificuldade de trazê-los para a igreja, porque criamos uma rotina, uma regularidade. Se você é pai, traga os seus filhos para a igreja, ele vai criar amizades, ele vai se relacionar com coleguinhas que vão falar de Deus, que vão cantar musiquinhas, que vão se apresentar aqui. E eles vão ter momentos de oração para a vida deles, eles vão ser instruídos desde pequenininhos a amar a Deus, a amar a igreja e a servir ao Senhor da Seara. Meus irmãos, você quer que o seu filho tenha instrução, mas você traz ele uma vez ao mês, 2 vezes ao mês. Você vem quantas vezes? Você vem regularmente à igreja? É importante, da mesma forma que é importante você orar individualmente, regularmente na sua vida espiritual. Deus criou isso aqui porque sabe que isso depende de regularidade. Por isso que na versão da RA diz perseveravam no estudo da palavra, perseveravam. E perseverar é insistir de tal forma que a carne e a vontade não vence. Perseverar requer esforço, disciplina. E isso que nós estamos fazendo, isso aqui é muito importante. Daí a ideia do autor aos Hebreus dizer, e não deixe de congregar, como é costume de alguns. Porque só quem se afasta sabe como é difícil pegar velocidade depois de um tempo distante. Como o coração fica duro. Como as amarras nos prendem. Como o nosso coração não louva de coração de verdade.
como a nossa mente e o nosso coração se endurecem para o que a gente ouve, quando a gente está na sequência, quando a gente está ali se doando, se dedicando, mais aberto, a coisa acontece. Sejam frequentes, sejam pontuais, demonstrem responsabilidade com a obra de Deus, irmãos. Isso não é algo que vai alegrar o meu coração apenas. Isso é algo que vai fazer bem ao seu coração. Vai fazer bem para você. Estar participando da igreja com regularidade, com frequência e amando as pessoas. Isso tudo aqui é um sintoma se você tratou a questão relacional. Por último, irmãos, procure trabalhar nos diversos ministérios da igreja. A Bíblia vai dizer, Jesus falando aos discípulos, que existe uma seara pronta para ser colhida. Jesus vai contar dos trabalhadores que foram contratados, se tem a história do trabalhador da última hora. A Bíblia vai falar muito do trabalho para Deus. E muitas vezes nós queremos que Deus trabalhe para nós e nós não queremos trabalhar para o Senhor. É sacrifício? É difícil? É. Eu sei que muitos têm agenda aqui entupida. Eu sei que muita gente tem trabalhos aqui que trabalha muito. Muito. Aí diz assim, não vou assumir, tenho muito trabalho, não vou assumir compromisso. Aí eu vou falar para vocês uma coisa. Já falei isso outras vezes. Sabe do que é que eu gosto do trabalho dessas igrejas pentecostais pequenas, até mesmo a Assembleia de Deus? Eu não sei hoje, mas há um tempo atrás era bem mais marcante isso. As pessoas trabalham como pedreiro, ajudante de pedreiro, motorista, mas têm honra e prazer de ir à igreja depois de um dia intenso de trabalho. E a maioria aqui não tem esse trabalho pesado. Mas a gente cansa, impressionante, né? Como a gente cansa mais do que essas pessoas que trabalham no pesado. E a gente acha desculpa para dizer, não vou porque eu estou cansado. Aí Deus pergunta no ouvido dele, cansado de quê? Deus nunca vai dizer que está cansado para você. Quando você ora, quando você busca, quando você pede dele. Meus irmãos, se a gente quer uma igreja nos modelos de Atos dos Apóstolos, a gente tem que fazer por onde? Como fizeram os irmãos da igreja de Atos dos Apóstolos. E a gente vai ver que quando a gente se dedica, quando a gente se coloca à disposição, Deus ordena a sua bênção. Esse princípio do Velho Testamento é o mesmo do Novo Testamento. Ó, quão bom e maravilhoso que vivam unidos os irmãos. É um anseio. Ó, quão bom. Que bom seria. E ele vai dizer no final do texto, ali o Senhor ordena a sua vida, sua bênção e a vida para sempre. Note que houve uma atitude primeira entre os irmãos de viverem unidos, para Deus ordenar a bênção. Às vezes nós queremos que Deus ordene bênção e não queremos o preço da união. De respeitar as limitações dos irmãos. De buscar trabalhar os nossos corações para poder conviver, nos relacionar. Quanto nós temos orado, irmãos, como igreja? Qual tem sido a nossa paciência? Como estão as nossas emoções um para com o outro? Qual tem sido a nossa disposição de fazer a obra, de dizer, eis-me aqui, estou pronto a trabalhar para ver o reino de Deus se expandir na face da terra? Essas são as questões que eu queria colocar para vocês nessa noite. E concluo dizendo algo muito importante. A igreja presbiteriana do Lago Sul, ela está aqui por um ato estratégico de Deus.
Há poucas igrejas evangélicas no Lago Sul. É um lugar que tem suas peculiaridades, suas dificuldades. E Deus nos colocou no meio. Nós estamos aqui é 16, mas é como se fosse 14, porque aqui atrás é 14. É um endereço meio deslocado. Nós estamos no meio do Lago Sul. Uma posição estratégica que Deus deu. Isso aqui não foi doado, nós não invadimos, foi comprado. Mas Deus arrumou isso aqui estratégico. Você faz parte de um plano maior do que o seu. Você faz parte de um plano de Deus. Então essa igreja, já passaram homens dedicados e honrados como pastores. Vários presbíteros já se foram, outros estão chegando. Mas não depende do pastor que está à frente, não depende dos presbíteros. Depende de Deus. Esses homens serão e sempre foram e sempre serão instrumentos nas mãos de Deus. Depende de quem está na hora. Você está nesta hora. Não espere chegar mais gente. Faça o seu papel. Se dedique. Se empenhe. Essa igreja não é de famílias. Apesar de termos algumas famílias que têm um número destacado aqui, essa igreja não é de familiar, não é de pastor Luciano. Coisa que eu mais nunca quis, espero que vocês não façam isso, é dizer, vou para a igreja do pastor Luciano. Eu digo, epa, ainda tem dono lá, esse dono não sou eu. Nunca fale isso a meu respeito, porque isso aqui tem dono. Esse dono aqui é Jesus de Nazaré, que morreu por essa igreja. Eu sou transitório, como foram os que vieram antes de mim. Transitório. Você é transitório. Um dia, a história vai avaliar você. Você passou quantos anos naquela igreja? Passei 100 anos. Aí as pessoas vão dizer assim, mas eu não te conheço, mas você foi daquela igreja? Foi, eu sou daquela igreja. Aí o negócio é sério. Quando as pessoas não sabem de quem você é, e você diz que é, e ela diz, mas eu não sei quem você é. Irmãos, isso os católicos fazem bem. Nós precisamos aprender. Os católicos dizem assim, a amada igreja. Antigamente alguns pastores presbiterianos falavam, a amada igreja. A gente tem que amar a igreja de Jesus. A gente tem que amar a igreja. A igreja que Deus te colocou. Se Deus te colocou aqui nessa igreja, ame essa igreja. E você só vai demonstrar o amor por essa igreja com atitudes. Com atitudes. Continue amando. Continue amando. E preze. Se tem algo que você precisa perdoar alguém, perdoe. Se você tem algo que precisa pedir perdão a alguém, peça. A igreja não pode sofrer por causa de nós. A igreja é muito maior do que nós. Muito maior do que nós. Deus te chamou para fazer parte dessa igreja. Faça. Não seja um coadjuvante da história. Seja um protagonista da história, fazendo diferença no seu tempo, na sua hora. Faça. Ame essa igreja. Honrem esses homens que Deus colocou como presbíteros. Eu louvo a Deus pelos presbíteros que eu tive. Pelos presbíteros que foram meus parceiros. Pessoas que serviram e servem. E que amam essa igreja. Eu posso testemunhar, irmãos, desse conselho. A gente pode errar? Pode. Mas há uma intenção de acertar. E eu vejo assim que esses irmãos velam e zelam por esta obra. Se de tudo você não vai lembrar muita coisa, saia daqui com um desejo. Eu tenho que amar essa igreja. E quando você amar essa igreja, você vai se doar por ela e vai viver para a glória de Deus nessa igreja.